Então, para quem não me conhece, Samantha Castro, sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa live de hoje, a gente vai falar sobre como preparar o seu negócio para crescer, tá? Então, como preparar o seu negócio para crescer? Porque eu não quero que ninguém fique pequenininho aqui, não. Eu quero todo mundo fazendo muito barulho, fazendo a diferença nesse mundo. Então, como preparar o seu negócio para crescer? Porque eu sei que isso daí já é a aflição de algumas de vocês que estão trilhando esse caminho. Várias das meninas fechando parceria com academia, com nutricionista, com médico, com empório. E elas estão, sabe, pelo amor de Deus, como assim eu não estou dando conta e vai dar conta? Então, aqui eu vou dar uma pincelada aí para vocês em assuntos que realmente ajudam o negócio de vocês a crescer. E aí, como eu estava falando, eu quero ver todo mundo pensando grande, tá bom? Eu boto ali uma meta inicial de R$ 4.000 por mês, mas esse é o nosso mínimo aí, né? Eu quero todo mundo batendo mais de 20 mil por mês, porque é possível, tá bom? E vocês sabem que eu não falo nada para vocês aqui se eu realmente já não tiver vivido, já não estiver vivendo, é tudo baseado na minha experiência. Então, a gente coloca a gente quer que vocês alcancem aí pelo menos R$ 4.000 por mês, mas é possível alcançar mais de 20 mil, enfim, não tem limite, na verdade. Porém, não pensem que isso acontece de forma fácil. Vocês precisam fazer algumas coisas para que isso aconteça. É claro, a gente sempre tem a nossa parcela, a nossa autorresponsabilidade, né? Nada de ficar esperando as coisas acontecerem. Então, o que eu quero dizer? Não adianta vocês quererem construir um castelo em cima de um terreno de areia, né? A gente ficar sonhando grande, começar a pensar grande, mas não ter atitudes correspondentes, não ter atitudes condizentes com o tamanho do sonho de vocês. Então, para que a gente consiga alcançar isso, essa meta que eu estou dizendo para vocês que é real, que é possível de a gente alcançar, coisas precisam ser feitas. Uma base sólida e fortalecida, né? Uma base forte, na verdade, ela precisa ser construída para que a gente consiga fazer o nosso castelo por cima dessa base solidificada já e não em cima de uma base de areia. E aí, gente, você precisa preparar, então, o seu negócio. Você precisa preparar as bases para crescer, tá bom? Você precisa atender aos pressupostos que garantem o seu crescimento. Então, eu não estou dizendo aqui para você postergar o seu início, para esperar o momento perfeito, esperar os astros todos cooperarem, né? Esperar todas as situações favoráveis, porque isso não vai acontecer. O que eu estou dizendo é para você começar e ir ajustando o seu caminho no meio do percurso ali, tá? Foi o que eu fiz e é o que eu faço. Como eu digo para vocês, cada nível que a gente tá exige algo diferente da gente. Então, no nível que eu me encontro, eu também encontro esses desafios, eu também passo por isso. O que eu faço? Tem várias coisas que eu fiz a primeira vez diante da necessidade. Então, como vocês, algumas estão tendo dúvida, eu estou tendo proposta de vender minha biomassa, como que eu vendo? E eu me vejo tanto em vocês, porque eu também tive essa dúvida. A primeira vez que eu recebi a proposta de vender a biomassa, falei, meu Deus, eu lembro direitinho que eu falava, eu fiquei assim sem dormir. Eu dizia para o Arthur, como é que eu vou vender? Eu vou vender num pote, eu vou vender num saco, eu vou vender 1 quilo, 500 gramas, 250 gramas. Eram tantas dúvidas. E hoje isso tudo para mim é tão simples. Eu vejo com tanta clareza como que é esse processo da comercialização da biomassa. Porém, já tem outras coisas, de acordo com a fase que eu estou vivendo, que não são tão claras para mim. Então, a gente vai vivendo, né? Os desafios vão aparecendo e a gente tem que ir enfrentando. Então, comece hoje com aquilo que você tem, do jeitinho que você pode começar, porque o resto a gente vai ajustando no meio do caminho. E eu sempre falo isso com as meninas. Eu falo, deixa as coisas irem acontecendo que a gente vai ajustando. Te mantém ativa, não fica na passividade da vida esperando as coisas acontecerem, te mantém ativa e o restante a gente ajusta junto. E tem dado super certo, tá bom? Até porque uma coisa é eu me planejar aqui, outra coisa é o campo de batalha, outra coisa é a prática. Então, às vezes, você se planeja para algo, mas quando você vai para o campo de batalha, quando você vai colocar em prática, você vê que não era bem daquele jeito, né? Nenhuma teoria resiste ao campo de batalha. Então, assim, de fato, comecem e vão ajeitando, tá bom? Vão ajustando a direção no meio desse caminho. Então, não é para esperar, não é porque eu quero que vocês realmente apliquem conceitos de grandes empresas de sucesso no negócio de vocês que vocês vão ter que esperar o momento perfeito. Aqui a gente começa e vai ajustando no meio do caminho. Então, vão assimilando essas informações. Além disso, o que acontece? Você precisa, pelo menos, conhecer
tá bom? O que é certo, para que você consiga tomar as medidas ao longo do processo para garantir a possibilidade de crescimento. Então, não é esperar o melhor momento, mas você tem que ter conhecimento, você tem que estar estudando para que você tenha noção, né, do que é certo, do que é importante, do que você precisa fazer. E aí, ao longo desse processo, você vai tendo a possibilidade, sim, de crescimento. E aí, sim, vai construindo de forma sólida a sua base. E aí, gente, uma coisa eu preciso dizer para vocês. Quem não gosta de fazer controle, né? Quem é muito do braçal, quem gosta só de estar ali na cozinha, eu vou ser bem sincera. Não dá pra gente crescer se a gente não tem controle e equipe. Não existe crescimento sem controle e sem equipe. Então, assim, o pressuposto para que haja crescimento é gestão, que são mecanismos tanto de controle como de construção da equipe, tá bom? Então, anota aí. Para que eu cresça, eu preciso ter controle e equipe. E um item básico, um pré-requisito para que eu cresça, tá? É a gestão, é a organização, gerenciamento do meu negócio. E isso envolve mecanismos de controle e construção da equipe. Então, o que acontece? Muitas vezes, um tempo ali, gente, que eu pare, eu demorei para entender isso, tá? Não foi simples, não foi sempre, tudo bem? Não foi sempre fácil para mim, não. Eu ficava muito, como eu já falei para vocês, ali no braçal. E eu tive que entender, ali no sofrimento mesmo, que eu precisava tirar um momento para fazer o meu planejamento estratégico, para abordar algumas questões gerenciais com a minha equipe. Daqui a pouco a gente vai entrar em reunião, inclusive, porque é um tempinho que você para ali, tá bom? Para se dedicar à gestão do seu negócio, é um tempo que você ganha lá na frente. Então, esse tempo é necessário para que você realmente consiga se desenvolver de uma melhor maneira e para que o seu negócio caminhe de forma mais assertiva. Então, o primeiro ponto que eu quero agora detalhar melhor para vocês é a questão do controle. Eu não consigo, pensem assim, eu não gosto de controle, eu não tenho controle de nada. Como é que você sabe, então, se você está crescendo, ou se você não está crescendo, ou se você está tendo um mês melhor ou um mês pior? Como que você sabe avaliar como as coisas estão dentro da sua empresa se você não tem esse controle, tá bom? Então, imagina que você vai fazer uma dieta, você foi lá na nutricionista, pesou 80 quilos e você, seu foco, o seu objetivo é chegar aí em 70 quilos. Aí você tá um mês de dieta, fazendo tudo certinho, atividade física e tá sem balança em casa. Aí você volta na nutricionista e tá com 79,5. Depois de um mês fazendo dieta certinho, você perdeu 500 gramas. Isso é frustrante? Isso é zero motivador. Então, assim, teve alguma coisa errada aí, né? E aí, se semanalmente você tivesse se pesando e nem que tivesse vendo ali 500 gramas baixando, mas você já teria uma métrica de que você está no caminho certo. Você já teria uma clareza maior sobre como está evoluindo, como está caminhando o seu processo, tá bom? Mas aí você não mediu, deixou passar um mês, aí foi na nutricionista. Então, assim, o que acontece? No nosso negócio acontece isso também. A gente, às vezes, acaba deixando passar bem mais de um mês para fazer um balanço financeiro, por exemplo, e no final das contas, a gente não sabe se o nosso negócio, se o nosso esforço ali está se traduzindo em dinheiro no bolso ou não. Então, a métrica, tá? O controle, ele é essencial para que eu saiba em que nível, em que momento se encontra o meu negócio, até para que eu consiga me planejar para o ponto onde eu quero chegar. Não tem como, assim, por exemplo, minha meta é ganhar 20 mil por mês. Mas beleza, o que você vai fazer para isso? Então você tem que ter um plano diário, um plano semanal, para que você alcance essa sua meta. Só querer ganhar 20 mil e ficar mentalizando não vai acontecer. Então, a mesma coisa é o controle. Como é que você sabe onde você está e para onde você quer caminhar se você não tem clareza de nada que está acontecendo? Então, por isso, a gente realmente precisa fazer controle, entre eles o controle financeiro. Porque é em cima de como está a sua situação hoje que você consegue planejar uma situação futura, tá bom? Então, não deixem isso passar batido, não deixem esse tipo de serviço acumular. Já aconteceu comigo de eu achar ali que tinha um mês que meu movimento não estava tão bom. E aí, o que aconteceu? Eu fui para minha planilha. Gente, impressionante. Quando eu fui para minha planilha, eu vi que a minha percepção, ela estava errada. Na verdade, o que aconteceu? Eu me baseei em cima de um ou dois dias, 3, 5, sei lá, dias, em cima de poucos dias que o movimento não tinha sido tão positivo quanto eu queria. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça.
acabei hiperfocando naqueles dias que o movimento não tinha sido tão bom e fiquei já achando que tinha refletido no meu mês assim, como um todo, né? E quando eu fui para minha planilha, ou seja, quando eu fui para os meus números, para o meu controle, eu vi que eu estava muito errada. Eu vi que os outros dias, eles foram suficientemente bons e compensaram super bem aqueles dias que o movimento não tinha sido tão bom. Até porque a gente que trabalha com empreendedorismo, com comércio, a gente está suscetível, a gente está vulnerável a isso, né? Essas oscilações do mercado aí e o que a gente vai fazer diante disso. Então, assim, vocês estão entendendo a importância de a gente realmente ter aqueles números? Mesma coisa, uma pessoa que todo aquele dinheiro que ganha, ela gasta, o dinheiro não para no bolso. Ela tem a impressão de que o negócio dela não está dando certo, ela nunca tem dinheiro parado. Mas isso é questão de comportamento e falta de controle, porque se a partir desse momento ela pega e começa a anotar tudo que é o lucro dela, né, tudo que está entrando, tudo que está saindo, o que é faturamento, o que é lucro, aí ela vai começar a ver que, de repente, ela, tipo, tá tendo acesso ao dinheiro, tá entrando dinheiro, mas ela que não tá sabendo gerenciar. Então, eu espero, com esses exemplos, ter deixado bem claro para vocês a importância de a gente fazer um controle. O segundo ponto é equipe, tá bom? Ninguém consegue fazer nada sozinho. E como a gente vem vendo aqui, né, dentro de um negócio de doces funcionais, existe um mundo de coisas, gente, a serem realizadas fora a produção de doce. Pensar só em doce é muito pequeno, eu não ensino vocês a fazerem isso, pelo amor de Deus. Né? A gente fala que saber fazer doce é só uma das partes do nosso negócio, que é super estruturado, completo e coisa mais linda. Então, assim, Samantha, mas eu consigo aqui fazer tranquilamente 10 bolos por dia numa manhã. Beleza, mas para você fazer esses 10 bolos, né, tem que ter o abastecimento dos ingredientes, o correto abastecimento. Tem a biomassa, tem as embalagens que você precisa, tem um relacionamento com a cliente, tem o controle de tudo isso. Então, você provavelmente consegue tocar sozinho para fazer um bolo, sim, 10 bolos, beleza. Mas para que haja uma estrutura necessária para você produzir tudo isso, você com certeza consegue produzir mais se mais pessoas estiverem com você. Tá? Então, a gente vai ver que uma equipe, quando a gente trabalha em equipe, 1 mais 1, na verdade, não é igual a 2. É maior que 2. Ainda mais quando você trabalha com as pessoas certas. Então, vão fazendo as anotações de vocês, vão entendendo tudo isso daí, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu falei aqui, para quem chegou agora, eu tô falando sobre como preparar, como estruturar o seu negócio para crescer, e eu tô abordando 2 pontos principais aqui, que é a gente fazer o controle, tá bom? Controle financeiro, controle, todo tipo de controle, na verdade, controle de estoque, tudo, a gente precisa fazer esse controle, e também tô falando do segundo ponto, que é a criação de uma equipe. Tá? Isso daí, claro, como o próprio nome, né, como o próprio título da live fala, é preparando para crescer. É imaginando que a sua situação de hoje, toda a estrutura que você tem hoje já não é mais suficiente, como tem acontecido com alguma das meninas também. Aí vocês devem estar pensando, né? Samantha, mas isso não é para mim, eu não vou dar conta. Meu Deus, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa. Como é que eu vou fazer tudo isso? Eu tenho um trabalho, eu não tenho tempo para fazer isso, não. Principalmente aí no início. Não. Gente, calma. Calma que vai dar tudo certo, tá bom? Calma que vai dar tudo certo e eu vou explicar para vocês como que vai dar. Por exemplo, Samantha, né? Eu cometi alguns erros no começo. Gente, eu não queria... pensar pequeno, tá? A gente pensa ali no começo que a gente acha que a gente não vai dar conta, é normal. Mas eu tô aqui para mostrar para vocês o que aconteceu comigo e impedir, né, que esses erros aconteçam com vocês, tá bom? Então, eu não quero ninguém aqui pensando pequeno. Então, quem estiver pensando pequeno, nessa hora que eu tô assim, ó, enviando para vocês vibrações que vão fazer a mente de vocês se expandir nesse momento aqui e vocês vão parar de pensar pequeno, tá? Porque a gente tem capacidade de sonhar, de pensar muito grande e de realizar, desde que a gente faça a nossa parte. Então, assim, ó, existe uma frase que fala: comece pequeno, mas pense grande. E tem gente que faz o contrário, quer começar grande pensando pequeno. Gente, mente é o poder, né? O poder tá todo aqui dentro. O que diferencia, cara, isso pra mim é muito incrível. O que diferencia uma pessoa que nasceu dentro de condições totalmente adversas, né? Sofrendo vários tipos de abuso ali dentro de casa, vendo um casamento que não era feliz, alguma coisa nesse sentido, dos pais. E essa pessoa, ela simplesmente escolhe viver o oposto disso. Ela escolhe ter uma vida feliz, ela escolhe ser uma esposa, um marido maravilhoso pro parceiro que ela encontrar na vida. E, de outro lado, o que faz essa mesma pessoa querer replicar aquele comportamento que ela tinha em casa? Então, assim, né, a mente é tudo, o comportamento é tudo mesmo. Então, assim, o que acontece? A gente
tem que começar pequeno, mas pensando grande. E como que a gente faz isso? Se a gente como que eu penso grande se eu não fui estimulada a pensar grande, né? Se dentro aqui da minha casa todo mundo tem um pensamento, um discurso de escassez. Então, você vai buscar nos livros, você vai buscar vídeos no YouTube de pessoas que vão te inspirar, que vão te fortalecer, pessoas que te motivem e que te fortaleçam. Então, se nutra desse tipo de conteúdo, desse tipo de gente. Porque se você escutar, ficar dando ouvidos, tá? Tudo aquilo que a gente foca, gente, expande. Então, foquem naquilo que vocês querem para a vida de vocês, tá bom? Então, o que acontece? O trabalho de pensar grande é o mesmo de pensar pequeno. Então, por que não pensar grande? Tá? O trabalho é o mesmo, o gasto de energia é o mesmo para o cérebro de vocês, para pensar, no caso. Então, assim, vamos pensar grande, beleza? E agora vamos evoluir. Se você, né, por exemplo, faz o inverso do que eu estou aconselhando a fazer, começa grande, mas com pensamento pequeno, o que acontece? Você já começa arcando com um grande custo fixo ali. E eu digo para vocês não fazerem isso, né? A gente tem que começar pequenininho, com um custo fixo ali mínimo ou quase inexistente. Às vezes a gente o marido dá uma ajuda, né? A mãe dá uma ajuda. Enfim, às vezes você consegue ir levando, ainda não tem um custo fixo de fato. E isso é maravilhoso, porque você consegue manter um capital ali dentro da sua empresa, ele começa a ser seu capital de giro, e com esse dinheiro que vai ficando ali dentro do bolso, a gente consegue ir reinvestindo no nosso negócio, e comprando mais um eletrodoméstico, mais um liquidificador, e depois investindo numa pessoa para ajudar a gente, tá bom? Então, eu aconselho vocês a não se comprometerem, não aumentarem o custo fixo de vocês no início. Eu fiquei 1 ano trabalhando na cozinha da casa da minha mãe, e o meu custo fixo lá era quase, assim, era muito pequeno, quase inexistente, e isso fez toda a diferença no meu negócio, porque toda a grana que eu ganhava, todo o dinheiro que eu ganhava, eu guardava. Eu sempre fui muito, assim, controlada em relação a isso. Então, eu guardava e eu fui começando a reinvestir no meu negócio. E, assim, 2 anos, né? 1 ano eu fiquei na casa da minha mãe. Nesse outro 1 ano, eu já consegui sair da casa da minha mãe. Enfim, hoje eu tenho a minha cozinha, meu espaço, que foi fruto do meu trabalho, né? Do dinheiro que eu ganhei já com os doces funcionais. Então, hoje eu tenho um local que eu pude construir do jeito que eu queria. Mas por quê? Porque no início eu não me comprometi com custo fixo. Imagina só, não tinha uma demanda, tive uma demanda ali alta no início, mas não era algo, se eu pegasse e me empolgasse com os primeiros dias de encomenda, o que eu ia fazer? Já sair me comprometendo com um monte de custo. E no final do mês eu ia ter um custo fixo absurdo. Eu não fiz isso. Eu fui muito ponderada. Eu falei, não, vamos avaliar mês a mês. E graças a Deus, esse movimento, essa demanda, ela só cresceu. Ela continua em crescimento, né? Mas eu sempre fui muito certa em relação a isso, que eu seguro meus custos fixos, porque se você começa a ganhar mais dinheiro, mas você também aumenta seu custo fixo, aí você começa a ganhar dinheiro, aumenta seu custo fixo, aí ganha mais dinheiro, aumenta seu custo fixo, entendeu? Nunca vai ficar sobrando muito dinheiro, você nunca vai trabalhar com essa folga, você nunca vai ter essa sua economia. Então, tome cuidado, não se empolguem, vamos fazendo aquilo que de fato é necessário ser feito, tá? Mas assim, eu não quero mesmo ver ninguém agindo aqui pensando pequeno, né? Ver tudo com amadorismo. A gente não defende uma confeitaria amadora, tá bom? É só um bolozinho que eu faço de vez em quando. Eu quero aqui, eu tô falando com mulheres que eu quero fazer alcançar, né, a liberdade e a independência financeira. Então, eu quero ver vocês, né, essas mulheres que eu quero junto comigo, eu quero ver vocês jogando jogo de gente grande, tá bom? Do seu jeitinho, com a sua personalidade, no seu ritmo, mas eu quero ver você fazendo controle de estoque, sim. Eu quero ver você fazendo controle financeiro, sim. Eu quero ver você fazendo treinamento de equipe, tá? Eu quero ver você gerindo o seu negócio. Então, pessoas que simplesmente querem fazer um bolinho e que no final do mês ficam desesperadas ali porque não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para ter uma qualidade de vida, não tem dinheiro para viver bem. Não é isso. O que eu quero aqui para vocês é uma vida de prosperidade, sabe? Uma vida onde a gente fica tranquila porque a gente está trabalhando, a gente tem um retorno daquilo, a gente sente que o nosso trabalho está sendo valorizado, a gente está impactando de forma positiva a vida das pessoas, porque a gente leva saúde, e no final do mês a gente paga as contas e sobra dinheiro para a gente ter nossa qualidade de vida. Seja lá o que for qualidade de vida para você. É viajar, é sair para restaurante, é ir para o shopping, é poder presentear aquelas pessoas que você ama, não importa. Eu quero que aqui você alcance essa liberdade, tá bom? E a sua independência financeira para você ser dona da sua vida. Então, essa é a minha proposta para vocês. E assim, quando a gente traz
todos esses conceitos, toda essa mentalidade para o nosso negócio, mesmo quando ele está no início, gente, é uma questão de tempo para a gente alcançar os resultados que a gente almeja, tá bom? E a gente também, como eu gosto de falar, a gente consegue dar passos e tomar decisões mais assertivas quando você tem o conhecimento, né, desses preceitos aí que regem o das grandes empresas. Então, mais uma vez, independente se a sua cozinha é minúscula, se você trabalha com um fogãozinho de 4 bocas, façam da maneira certa desde o começo. Porque vai chegar um dia que você vai poder comprar um forno industrial. Vai chegar um dia que você vai poder comprar um forno com 10, 20 esteiras, né? Como a gente está comprando agora. Mas você, por quê? Porque você fez a coisa certa. Então, sua mentalidade já está preparada. Você já começou da maneira certa. Então, isso daí assim, evita que tu tenha um gasto de energia desnecessário lá na frente para tentar colocar tudo em ordem, tá bom? Então, quanto mais, da forma mais correta você puder começar agora, melhor é. Não importa se tá muito no início. E aí é o seguinte, a gente não tem 100% de controle sobre os nossos resultados, mas a gente tem controle sobre as nossas ações. E a partir do momento que eu tenho a real noção de que as minhas ações, elas estão diretamente ligadas aos meus resultados, né? Esses resultados, eles se tornam mais previsíveis. Então, em vez de a gente focar só no resultado, foca naquilo que você está fazendo agora, tá bom? Porque normalmente o resultado, ele é simplesmente, né, um fruto do seu esforço, das suas ações que estão sendo feitas de forma consistente agora, no presente. Então, se eu modelo, né, se eu me espelho nas empresas que têm grandes resultados, se eu busco seguir aquilo que elas fazem, gente, é questão de tempo para eu ter os resultados dela. Mais uma vez, proporcionalmente falando. Então, sobre controle, é aquele princípio, né? Primeiro ponto é definir o que é crescimento, tá? Como é que eu vou crescer, né? Dentro do nosso negócio, quanto mais receitas e menor forem as despesas, maior é o meu crescimento. Então, quanto menor for o meu gasto e maior for quanto menor for o meu gasto, menor for minhas despesas e maior for a entrada ali de caixa, né? Maior é o meu lucro, maior, não necessariamente faturamento, tá? Maior é o meu lucro, eu tô falando de lucro. Então, se eu super cresço em receitas, tá bom? Mas eu super tive que aumentar as despesas, não é crescimento, entendeu? Se entrou muita grana, mas eu também aumentei muito a minha despesa, aquilo que eu tava falando para vocês, não é crescimento. Então, se você não faz esse controle financeiro, você não consegue nem ter essa clareza do que de fato está entrando, do que de fato está saindo, o que é receita, o que é despesa. Ah, eu produzia aqui em casa, eu não pagava aluguel, né? Aluguel extra, eu gastava ali R$2.000 de custos fixos e tinha uma receita de 10 mil, vamos supor, né? Que esse daí era o meu caso no começo. Aí eu me mudei, né? Contratei uma funcionária, por exemplo, passei a pagar aluguel. O meu custo que era de 2 já passou a ser 5. Aí a minha receita passou de 10, vamos supor, para 12. No final das contas, perdeu ali R$1.000. Então, vocês estão entendendo como a gente realmente tem... Não tem outro caminho. Tem que colocar no controle, tá bom? A gente tem que ter clareza dos números, isso para tudo na vida, tá, gente? Se vocês querem emagrecer, se vocês querem comer saudável, seja o que for, a gente precisa ter controle, clareza de que lugar que a gente tá na vida e onde a gente quer chegar. Seja dentro de um relacionamento, meu relacionamento tá assim, como ele tá? Se questione, anote num papel como o seu relacionamento tá, como você quer que o seu relacionamento fique. Então, eu defendo muito essa clareza, né? As coisas na minha vida, elas passaram a acontecer de forma muito mais rápida e muito mais intensa, assim, quando eu comecei a ter clareza do processo que eu estava vivendo. Quem que eu era, o que estava acontecendo, como que é, e isso se transferiu para o meu negócio também. Então, hoje, eu não gostava de planilha, tá? Hoje em dia eu uso planilha, justamente para ter essa clareza que eu tô falando para vocês. Então, para você monitorar seu crescimento, é preciso você saber você ter a noção real do seu faturamento. Isso é diário, tá? Não deixa passar um mês e vai fazer no mês seguinte, porque vai virar uma bola de neve. E aí o que acontece? Você pode ter a falsa impressão, como eu tive, baseado em 5 dias de faturamento que não foram tão bons, que o seu mês inteiro não foi bom. E aí você pode, de repente, ficar frustrado, ficar triste, ficar desmotivado. Então, pega e faz esse controle. E esse controle é diário, tá? Eu, Samantha, né? Eu trabalho com comandas. Então, no final do dia, eu somo e eu faço caixa. Aí eu sei quanto que tá entrando, né? E eu vou anotando em outro lugar as receitas diárias. E agora a gente também tem uma planilha que tá até dentro do curso que
sobre os produtos. Então, eu sei quais são os produtos que eu mais vendo, quais são os tamanhos de bolo que eu mais vendo. Então, eu preciso ter essa clareza, tá bom? Isso daí vai variar de pessoa para pessoa, de público-alvo para público-alvo. Então, fora isso, eu também anoto todas as saídas. Além de eu anotar tudo aquilo que entra, eu anoto tudo aquilo que sai. Então, material, despesas no liquidificador, já vou abastecer minha planilha com esse utensílio que eu precisei comprar, né? Entra como investimento na minha empresa. Embalagens, ingredientes e custos fixos de uma forma geral. Se você paga aluguel, se você tem uma funcionária, enfim. Então, tirando o que entrou pelo que saiu, você tem um número, que esse é o seu lucro, tá bom? Então, esse número, ele tem que estar, presta nesse número, porque esse número tem que estar em constante crescimento, minha amiga. E é o parâmetro mais importante de você estar acompanhando. Então, quando eu não fazia controle certinho do que entrava, do que saía esse fluxo de caixa, o que eu fazia? Eu me baseava em cima da minha conta bancária. E esses valores, eles tinham que estar constantemente subindo. E eu tenho meta. Eu, logo, assim, no começo, depois de um ano, assim, que eu comecei a realmente estruturar melhor o meu negócio, eu comecei a ter meta. E eu tenho até hoje. Meta mensal, meta anual, tá bom? E eu sei qual é a minha meta mensal, para a minha meta semanal e a minha meta diária, para que eu alcance a minha meta mensal. Então, a gente precisa ter meta. Porque se você não sabe para onde você está indo, é aquela história, qualquer direção te serve. Então, se você não bota na sua cabeça, eu quero ganhar 10, eu quero ganhar 20, eu quero ganhar 30 mil, o que tu vender naquele dia para ti vai te satisfazer. Vai vender 200, vai vender 50 e vai estar tudo bem, porque você vai estar pensando, eu estou vendendo. E não, tá bom? Coloquem meta na vida de vocês, e meta para tudo. Então, o que acontece? Se você não está crescendo, gente, eu sinto dizer para vocês que você está morrendo, tá bom? Não existe, eu estou parado. Não. Se você não está crescendo, você está morrendo. Então, o ideal é que no final do ano, você sempre pense, tá? Quanto eu vou querer crescer. Não crescer não é uma opção. Aqui pra gente, não crescer não é uma opção, tá bom? Então, o que acontece? Um outro controle, além desses que eu falei, um outro controle importante de você fazer é o controle de estoque, tá bom? Porque ele garante que você tenha um correto abastecimento, que não falte nada, né? Nenhum tipo de produto. E aí também é você organizar seu tempo, né? A organização, ela te economiza tempo gasto, ela te economiza dor de cabeça e ela garante que os seus resultados sejam mais facilmente alcançados, tá bom? Que você consiga realmente padronizar seus produtos. Gente, a organização é vida, o meu negócio de fato mudou quando eu comecei a me organizar melhor. E agora, falando em equipe. Ninguém, tá? Se você ainda acha que tem alguém que é maravilhoso em tudo, eu sinto dizer para você que não. Né? Ninguém é bom em tudo. Então, vocês já viram que tem várias áreas e várias habilidades importantes dentro do nosso negócio. E não necessariamente quem é bom na cozinha é bom de relacionamento, tá bom? Que é bom de organização, que é bom de visão. Então, imagine a empresa como um conjunto mesmo de cabeças que cada um dá a sua contribuição naquilo que tem de melhor. E esse é o princípio da contratação de funcionário. Sabe aquela história de eu pegar um cachorrinho e botar ele dentro de um aquário e querer que ele se dê bem lá dentro? Não, não existe, tá bom? Então, de fato, a gente, de acordo com a nossa história de vida, com aquilo que a gente foi estimulado, com aquilo que já vem dentro da gente mesmo, tá bom? Nós nascemos com algumas habilidades já mais desenvolvidas e que conforme a gente descobre e vai instigando mais e mais essas habilidades, elas tendem a ficar super habilidades, né? Que são os nossos dons, como a gente fala. Que se você desenvolve, eles ficam ainda melhores, eles são potencializados. Mas se você não desenvolve, eles também vão se atrofiando. Então, o que acontece? Também não adianta você querer pegar pessoas... Por exemplo, pegar uma pessoa que não é bom de relacionamento e querer fazer ela ser boa de relacionamento. Você vai gastar muita energia e a probabilidade disso dar certo, ela é menor. Agora, pensa só, no momento que você pega uma pessoa para relacionamento que é boa de relacionamento, que gosta de gente, quando você faz uma contratação correta, quando você pega aquele perfil e junta com aquilo que você precisa, com aquela atividade que você precisa que seja desempenhada, é outra história. O seu negócio vai fluir melhor, vai ser melhor para você, enquanto a pessoa que está contratando, vai ser melhor para o seu funcionário, para o seu colaborador, porque ele vai estar fazendo aquilo que ele gosta, tá bom? Então, o ideal aqui é que você, antes de fazer qualquer contratação, entenda o perfil que você precisa para aquela função e procure pessoas que se encaixam dentro daquele perfil. É óbvio que arestas precisarão ser aparadas, que pessoas precisarão ser lapidadas, mas o perfil, aquela essência, ela precisa ser respeitada, tá bom? De acordo com a necessidade daquela função. Por exemplo,
o que você já identifica que talvez você vai precisar de ajuda, né? É no administrativo, é nessa parte de gestão de tabela, é números, é na parte de relacionamento com o cliente, de vendas, é na cozinha, é alguém para fazer o mais pesado ali, o mais braçal mesmo, a biomassa, as massas, é alguém para limpeza. Então já comecem a pensar qual é, de repente, aí a função que vocês logo, logo irão precisar de ajuda, tá bom? Então, por exemplo, vocês têm que contratar as pessoas de acordo com o perfil, tá? Não se esqueçam disso, porque isso vai evitar muita dor de cabeça para vocês. Tem gente que contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Então, ai, cara, eu preciso de alguém aqui para minha cozinha. Gente, eu já me deparei com isso. Eu preciso de alguém aqui para minha cozinha, né? Alguém que manje de cozinha, que seja ativa, que seja dinâmica, que seja rápida, que entenda do que precisa ser feito, que seja perfeccionista, beleza. Aí tu contrata essa pessoa. Cara, a maior decepção é essa pessoa não ter um comportamento que se enquadra, que tá alinhado com os valores, com a cultura da tua empresa, sabe? De repente ela é uma pessoa que tem um palavreado diferente, que tem um linguajar mesmo que incomoda, isso daí vai depender de acordo com a cultura da tua empresa, tá bom? De acordo com aquilo que é importante para você. Por exemplo, aqui dentro da minha cozinha eu não gosto de ninguém reclamando, não gosto de ninguém falando de palavrão, eu não gosto de ninguém falando de morte, do assassinato que aconteceu. Não. Na minha cozinha, não. Saiu daqui, pode falar. Aqui dentro não, porque eu acredito que tudo é energia e eu não quero os meus produtos recebendo aquele tipo de informação. Vocês estão entendendo? Então, isso para mim é valor. Isso para mim é importante. Então, não adianta eu pegar uma ajudante, uma auxiliar de cozinha que seja muito boa se ela tiver esse comportamento. Aí tu vai lá, tu tenta conversar 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez não deu jeito, não vai mais dar. Tá bom? Tu não pode também ficar perdendo tempo, ficar ali, né? Perdendo tempo mesmo. Não tem outra palavra, não. E aí, o que acontece? Como eu comecei, né? A primeira vez, a primeira ajuda foi minha avó, eu queria fazer tudo sozinha. Eu já não estava aguentando mais ter que lavar as louças, me abaixar para colocar coisa no forno, eu já estava desenvolvendo várias dores. E minha avó falou assim, eu vou contratar uma diarista para te ajudar com a limpeza. Gente, era com a limpeza, não era com os doces, não. Era com a limpeza. Eu disse, não, eu não quero, vai ficar me perguntando as coisas, eu não gosto de ficar falando quando eu tô na minha cozinha, eu gosto de ficar no meu mundo, no meu, sabe, eu comigo mesmo. Não, aí a pessoa vai ficar falando de coisa ruim, eu não quero isso. A minha avó, não, minha filha, você precisa 2 vezes por semana, pelo menos. Gente, muito contrariado, eu aceitei. Depois, essa pessoa acabou se tornando meu braço direito. Olha só como são as coisas. A gente se deu super bem. Hoje em dia ela já não tá mais comigo, hoje eu tô com uma outra pessoa, mas foi assim que aconteceu. Uma pessoa para ser a diarista, para me ajudar com o mais pesado ali com a limpeza, depois começou a fazer biomassa e assim foi caminhando, tá bom? Aí depois, o que aconteceu? Eu precisei de alguém para ficar fazendo as vendas, né? Dentro da loja da minha mãe. Então, tinha a pessoa da minha mãe, lá que trabalha na loja da minha mãe, que fazia as vendas para mim, como eu já falei para vocês, eu pagava um valor para ela ali no final do mês. E aí, ela já não dava mais conta, tá? Tipo, ela não conseguia mais atender os clientes da minha mãe e atender as minhas clientes, eu tive que contratar uma pessoa para fazer esse relacionamento com a minha cliente, para receber a minha cliente na loja, tá bom? Eu vendo na loja da minha mãe, eu não tenho minha loja própria. A minha maior venda é feita aqui, né, na rede social, e hoje em dia tem um ponto, né, que é um local onde as pessoas podem ir também, tem produtos à pronta entrega, e onde elas vão também para fazer a retirada dos produtos previamente encomendados. E aí, o que aconteceu? Chamei meu irmão para trabalhar comigo. Meu irmão, ele é maravilhoso de relacionamento. Tipo assim, ele comunga dos mesmos valores que a empresa, sabe? Ele se encaixou perfeitinho. As clientes amam ele se comunica super bem. Ele adorava vender, ele adorava. Aquilo para ele era motivo de prazer. Ele ficava super feliz. Olha só, a importância de você colocar alguém com o perfil adequado para aquela função. Então, meu irmão ficava super feliz, as clientes amavam e estava todo mundo super satisfeito. Só que, como todo mundo não é perfeito, o meu irmão deixava muito a desejar nessa parte gerencial, nessa parte de alimentar a planilha, nessa parte de fazer o caixa, vira e mexe dava um erro, de anotar pedido, ele também não era muito bom, ele era bom no relacionamento. No relacionamento não tem pra ele, eu digo, ele é o melhor em fazer o que ele faz. Aí, tá bom, mas eu ainda mantive ele por ali, eu não queria aumentar meu custo fixo, ainda não tinha necessidade e tal. Depois se tornou insustentável, o movimento aumentou mais uma vez e o meu irmão precisava também fazer coisas externas, eu não conseguia mais dar conta de fazer minhas compras, então eu falei assim, bem, o meu irmão ele vai fazer o delivery rodar, né? Ele vai fazer o relacionamento com essas clientes, mas ele também vai ser a pessoa que vai fazer as compras, ele vai ser o externo. Ele também vai precisar ir nos meus parceiros entregar os produtos, essa pessoa vai ser ele. E agora eu
preciso de uma pessoa para estar dentro da empresa, mas que seja uma pessoa que complemente o meu irmão, uma pessoa que seja boa nessa parte de alimentar a planilha, uma pessoa que seja boa nessa parte gerencial, tá? Que é fazer o correto controle, fazer o correto caixa, fazer a correta organização das comandas, né? De vendas, que é o sistema que eu trabalho. E aí foi quando eu contratei uma outra pessoa, que é a Débora, que está com a gente hoje, que faz essa parte, né? Então, meu irmão, eu digo assim, o meu irmão, ele é perfeito nisso, a Débora não é perfeita em relacionamento como o meu irmão é, ela tem outros pontos muito positivos, e eu consegui fechar, equilibrou, entendeu? Agora, imagina só se eu tivesse contratado uma outra pessoa que é muito boa em relacionamento, mas que não gosta da parte gerencial. Eu continuaria tendo falhas no meu sistema, na minha organização, no meu negócio. Então, vocês, como gestores, como gestoras do negócio de vocês, vocês precisam ver, avaliar o que a empresa de vocês precisa e qual é aquele ponto que você não se sente, que é a sua maior falha, vamos dizer, a sua maior deficiência. E geralmente você vai ter que, conforme a sua empresa for crescendo, não é no começo, chamar pessoas, tá bom? Que façam aquele serviço melhor que você e que tenha até mais facilidade para fazer, tá bom? Mas a importância, gente, de vocês saberem qual a função e o tipo de perfil que deve ocupar aquela função ali, tá bom? Aquele cargo ali dentro da sua empresa. Então, o que acontece? E a outra coisa é meu motoboy. Meu motoboy é terceirizado. A gente usa aplicativos de entrega, mas a gente também tem um motoboy da nossa confiança que faz um trabalho excelente pra gente, que comunga dos mesmos valores da empresa também. É uma pessoa extremamente comunicativa, cuidadosa, leva os bolos, as clientes amam ele, tá bom? Então, assim, tudo isso é cuidado, mas é você, não é ninguém. É você, como gestora da sua empresa, que precisa fazer. Então, vocês têm que fazer essa contratação. Aumentou meu custo fixo? Aumentou, mas foi de forma muito equilibrada, foi de forma muito ponderada. Eu já tinha clareza do que estava entrando na minha empresa, já tive clareza do que estava saindo. E eu pensei muito antes de fazer essas contratações. Eu primeiro vi se eu podia fazer. E eu fiz, e o que aconteceu? Quando você faz no momento certo, esse aumento do seu custo fixo, né, que é quando de fato a sua empresa está crescendo de forma consistente, você otimiza os seus processos, você otimiza o seu tratamento, a sua entrega para o cliente, e você consegue arcar com aquele custo fixo. Isso não vai fazer diferença no quanto você vai ganhar no final do mês. Na verdade, vai. Você vai começar a ganhar mais. Porque quando eu comecei a ter uma pessoa dentro da minha equipe, eu consegui duplicar, triplicar a minha produção. Então, vocês, que assim como eu, não, né, assim como eu era, não conseguem pensar em ter uma pessoa para ajudar vocês. Eu quero dizer para vocês, porque foi o que aconteceu comigo, que a gente não quer, a gente não gosta, porque a gente é apegada, a gente quer dar conta de tudo, mas a gente não vai dar conta de tudo, e a gente quer crescer, como eu digo para vocês, eu não quero que vocês pensem pequeno, nem sejam pequenas, eu quero que vocês cresçam. E para que a gente cresça, a gente precisa delegar, a gente precisa gerir a nossa empresa e contratar pessoas, sim. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, quando vocês contratarem alguém que, de fato, esteja alinhado com a cultura da sua empresa, que, de fato, tem as características, tem o perfil para aquela função, você pode não acertar na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Mas quando você acertar e você tiver uma parceira ali com você, aí você vai ver o quanto que o seu lucro vai aumentar. Então, aquele custo fixo que você assume, que teoricamente vai, né, aumentar ali no final do mês, na verdade, você não vai nem sentir. Você vai sentir a coisa boa, porque vai ser mais dinheiro entrando, tá bom? Porque 1 mais 1 não é igual a 2. Dentro do empreendedorismo, 1 mais 1, considerando pessoas que foram escolhidas de forma correta para aquela função que elas vão desempenhar, 1 mais 1 é mais que 2, tá bom? E a outra coisa, dica prática, tá bom? Tarefinha de casa. Eu não venho aqui falar um monte de coisa para vocês e não deixar a tarefa de casa. A tarefa de casa que é o compromisso de vocês comigo. Eu venho aqui, me comprometo todos os dias com vocês, trago um monte de conteúdo, de informação de valor, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês no negócio de vocês, mas eu quero que vocês se comprometam comigo. Porque para mim nada adianta eu vir aqui falar e vocês não praticarem. Eu quero vocês praticando. De verdade, tá bom? Eu quero ver todo mundo crescendo junto comigo. Então, eu quero que vocês façam uma planilha em casa. Quem não gosta de planilha vai começar a gostar hoje. E outra coisa, a gente não faz só aquilo que a gente gosta. E quando a gente quer ser grande, aí que a gente não faz só o que a gente gosta mesmo, tá bom? O nosso trabalho aqui, a essência dele é fazer, sim, aquilo que a gente gosta e sentir prazer. Mas tem várias coisas dentro do meu negócio que não são as coisas que eu mais gosto de fazer. Mas no começo a gente faz. E depois, quando a empresa cresce, a gente começa a delegar. Então, se você não gosta de planilha, você vai precisar fazer planilha hoje. Quando o seu negócio estiver bombando, você contrata uma pessoa para abastecer suas planilhas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Compra uma planilha e já compra um caderninho
específico para o controle financeiro. E já vai anotando tudo que for comprando desde agora. Ai, Sá, mas eu comprei só 1 quilo de chocolate, que era o que eu fazia, né? Anote. Compre um caderninho, bote lá o nome do seu negócio, já coloque. Gente, isso faz muito bem para nossa mente, tá bom? Então, como eu digo para as meninas, por mais que tenha um espacinho pequeno na despensa de casa, já começa a fazer ali a sua organização, tá bom? Do seu abastecimento, já começa, porque isso já vai, ó, amor, você saiu. Já começa aí motivando e ativando todas as áreas do cérebro de vocês para que vocês fiquem entusiasmadas com aquele novo negócio que acabou de nascer. Tá bom? Então já vá anotando e todo bolo que você vender também já vá anotando. É muito legal olhar para aquilo tudo ali e ver o quanto você já evoluiu. Porque, mais uma vez, se a gente não anota, a gente se perde no meio desse processo e a gente acha que a gente nem evoluiu tanto assim. Mas aí, quando a gente vai lá e vê os nossos números, a gente vê, caramba, eu evoluí demais e não estava percebendo. Então, os números, eles são ótimos pra gente. Tanto pra gente saber o que a gente precisa melhorar, como pra gente se parabenizar, do tipo, olha como eu tô evoluindo, olha só onde eu tô chegando, para onde eu tô indo, tá bom? Então, por favor, a partir de hoje, Sá, eu não gosto de computador. Tá bom, faça ali no primeiro momento no caderninho. Gente, aqui eu sempre digo para vocês, eu bato muito nessa tecla com as meninas também. Façam da forma que ficar melhor para vocês. Eu não vou dizer aqui que todas vocês vão ter que ir para fazer planilha no Excel, não. Pode ser num caderninho. Faça aquilo que está ao alcance de vocês. Da melhor forma que vocês puderem fazer, tá bom? E conforme as coisas forem evoluindo, forem crescendo, aí você vai avaliando a possibilidade de ir melhorando, otimizando, tá bom? Aperfeiçoando todos os seus processos. Um beijo para vocês, tchau, e até amanhã com muito mais conhecimento para fritar a cabeça de vocês.